tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo. Hoje celebramos o primeiro domingo do Advento. Começamos um novo ano litúrgico. Este ano nós estaremos meditando, rezando, lendo todos os dias, especialmente aos domingos, o livro Evangelho de Mateus. O evangelista Mateus, que é dirigido ao povo hebreu e tem toda uma metodologia própria do povo hebreu. Toda a sua linguagem, toda a sua forma de formar os pensamentos é a partir da cultura judaica. Nós, portanto, ao longo deste ano que hoje começamos, estaremos assim meditando o evangelista Mateus. O Advento, esse período de 4 semanas, nós temos a oportunidade também de nos preparar para o nascimento de Jesus. Por isso, peçamos a Deus a graça para bem nos preparar para este acontecimento tão nobre em nossa vida. Acontecimento este que não deve ser roubado pela lógica do mercado, pela doutrina do Papai Noel, mas deve ser enraizado cada dia mais na sua verdadeira doutrina, no seu verdadeiro sentido, que é deixar Deus nascer em nós, é permitir que o Filho de Deus acesse e nasça dentro do meu, do seu, do nosso coração. Por isso, acompanhemos com fé e vivamos com intensidade estas semanas do Advento do Senhor. Hoje, o Evangelho, as leituras que nos são oferecidas, começa com o livro do profeta Isaías, que vai nos acompanhar ao longo desse período do Advento. E hoje estamos no capítulo 2 do profeta Isaías. E aqui ele apresenta e nos mostra uma imagem belíssima do novo céu, do que pode vir a acontecer, do que vai acontecer com a vinda do Filho de Deus. Diz o profeta, acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. E este monte será o lugar em que todos nós somos chamados a nos dirigir a Ele, e ali então ouvir de Deus as suas recomendações, ouvir de Deus os seus ensinamentos, ouvir de Deus o conceito e a beleza da sua lei, do mandamento da lei de Deus. Por isso ali, Deus vai fazer com que nós cumpramos o seu caminho, sigamos o seu caminho, cumpramos a sua lei e vivamos intensamente a sua palavra. Depois, a última coisa que o texto nos lembra é que Deus chamará para si os eleitos, e aqueles que não lhes obedeceram, que são chamados os infiéis, estes participarão do lugar dos infiéis. Ou seja, o convite que faz o profeta é que no dia solene da vinda do Filho de Deus ao nosso encontro, já não mais precisará ficarmos armados, ficarmos um contra o outro, mas agora deixar-se guiado pela luz do Senhor. É a luz do Senhor que vai nos guiar, e não os ensinamentos dos homens, não a doutrina do mundo, mas os ensinamentos da autoridade de Deus. O evangelho que nós meditamos hoje é Mateus 24, versículos 37 ao 44, que diz: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Depois, dois homens
estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de Mateus, que hoje nós meditamos, ele está muito bem pedagogicamente dividido. Está dividido em 3 partes. A primeira parte, Jesus chama a atenção para a dispersão do povo de Deus. O povo que está tão disperso que não percebe os sinais da vinda do Filho de Deus. E Jesus usa então a imagem do tempo de Noé, em que Noé chamava a atenção do povo, dizia que estava prestes a acontecer o dilúvio, mas ninguém dava voz, ouvido a Noé. Até o dia que foram pegos de surpresa. E aí Jesus diz, assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. É mais do que necessário e urgente, diz Deus, diz o evangelista, de que nós não deixemos ser levado ou dispersado pelas propostas que o mundo nos oferece, mas estejamos atentos aos sinais, à nossa unidade, à nossa comunhão com Deus. Segunda coisa, ele mostra para nós que é mais do que urgente a importância de estarmos atentos a Deus. É agora que Deus virá e ele não espera. Por isso diz ele, 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será deixada e outra será levada. Ou seja, é agora o tempo do reino de Deus. É agora a hora do Filho do Homem. Ele vem agora e quer que o nosso coração agora esteja pronto. E não fiquemos planejando os nossos projetos, esquecendo do projeto de Deus. Última coisa que fala nos Mateus é a necessidade da vigilância. E é isto que o tempo do advento nos propõe, a vigilância. Quando diz então o autor, se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente não deixaria que esta fosse arrombada. Ou seja, é mais do que necessário a nossa eterna vigilância. Vigiar não é estar com medo ou apreensivo, mas vigiar é estar sempre em um estado de graça. Ou seja, é estar sempre na presença de Deus, já que Ele é quem me alimenta, já que Ele é quem me dá força, é quem me fortalece. Por isso termina o autor sagrado dizendo, é preciso que estejamos sempre preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Amados irmãos e irmãs, este é o principal convite do advento do Senhor, estarmos preparados. Estar preparado não é já ser santo. Estar preparado é estar vendo, sentindo a necessidade de estar cada dia mais aprofundando na graça de Deus. Cada dia mais estar imerso na beleza da misericórdia de Deus. Termino com aquilo que Paulo nos diz na carta aos Romanos, quando Paulo diz que é hora de despertar, é hora de viver intensamente a nossa vocação. Diz Paulo, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. É agora o tempo da graça, o tempo do Kairos. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando, diz o autor, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Despojar-nos das ciladas das nossas práticas de trevas e abraçarmos aquilo que é luz, o projeto de Deus, a magnitude da autoridade de Deus, da sua santidade. Paulo nos convida, portanto, ao nos prepararmos para esse tempo de graça, o advento do Senhor, a vinda do Senhor no seu Natal,
é necessário abandonarmos a nossa vida velha e abraçarmos aquilo que nos propõe o próprio Deus na vida nova. Por isso, continua ele, termina dizendo, é preciso que possamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa roupa, a nossa fé, as nossas ações deve sempre manifestar o Deus da vida, a plenitude da graça do nosso bom Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, vivamos com intenso zelo este tempo de graça, esse tempo da presença de Deus, Deus que vem nascer junto de nós, Deus que quis se fazer um de nós. E isso nós contemplamos todos os anos no grande acontecimento do Natal do Senhor. Por isso, abracemos os conselhos da liturgia da palavra de hoje, possamos avistar a montanha do Senhor, a corrermos a esta montanha, ali ouvir os ensinamentos de Deus, deixar por eles ser ensinado, preparados e adestrados. E aí, poder então abraçar este mundo novo que Paulo nos apresenta e estarmos sempre em eterna vigilância, como Mateus no seu Evangelho nos convida, viver atento às maravilhas de Deus. Te convido a receber esses meus áudios durante a semana, esse meu vídeo durante todos os domingos, neste programa Gotas de Esperança, que você possa cada vez mais se deixar ser inebriado por esta esperança de Deus, se deixar ser conduzido por esses ensinamentos da palavra de Deus. E te convido, vamos fazer crescer a nossa família. Peça mais alguém esta semana para se inscrever no canal do Padre Gildenor. Mande o link, compartilhe com um amigo e peça, se inscreva no canal do Padre. E assim, certamente, iremos fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas e a nossa família cresça. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo